Então, rapaziada, eu tava pensando numa parada aqui, que eu percebi que os homens não estão dando atenção. E é algo muito sério. Então, eu vou explanar aqui para vocês ficarem ligados mais ou menos e deixar a conclusão de vocês aí, né? É o seguinte, todo homem, ele pode chegar até 3 posições na vida dele social, né? Que a primeira é como homem mesmo, a segunda é como esposo, como marido, e a terceira é como pai. Especificamente nessa sequência, né? E na cabeça do homem existe uma hierarquia quanto a isso, mesmo que ele não aceite. Então o que acontece? Se você é homem, é marido e é pai, na hora de tomar suas decisões sobre quaisquer coisa, entenda que essa hierarquia no seu subconsciente vai reger a sua decisão. Por exemplo, se a sua esposa ela não quer que sua filha faça jiu-jitsu, entendeu? Você, como pai, pode entender por que a sua esposa está dizendo isso. Porém, como marido, você pode discordar. E como homem, você pode achar uma afronta. Porque o seu sonho era que sua filha fizesse jiu-jitsu. Tá entendendo mais ou menos a ideia? Então, assim, se você for ter alguma decisão ou for julgar alguma coisa, tiver que... Qualquer tipo de prioridade que você vai ter que ter pensar sobre esse assunto, você vai ter que entender que na sua cabeça essa hierarquia decide como você decide as coisas. Ou seja, uma coisa que o homem que você é não aceita, o esposo que você é e o pai que você é também não vão aceitar. É claro que não se aplica a 100% das coisas e que você pode fazer uma regra de 3 no caso de uma decisão muito crítica, né? Por exemplo, se for para... No caso assim de uma separação, entendeu? É algo que sua família vai separar e vai filho morar com mãe e filho morar com pai. O homem, ele pode não aceitar que os filhos morem com a mãe. O marido, que vai se tornar ex-marido, ele pode estar magoado. Mas o pai pode entender os 2 filhos ou o filho querer morar com a mãe ou querer morar com ele. Então assim, você vai fazer uma regra de 3. Pô, como homem, eu tenho o dever de fazer o melhor para que o cara que é pai, que sou eu, seja melhor visto e tenha a melhor resposta. Ou seja, o homem vai dar uma base para que o pai faça a melhor ação. Tá entendendo? E nesse caso, se essa melhor ação for deixar que seus filhos vá morar com a mãe, você deixa ele ir morar com a mãe, porque é a melhor decisão que um pai poderia ter. Mesmo o marido que está magoado ali de coração partido, ele não aceite, mas que o homem também concorde. Foi uma regra de 3, 2 venceu e 1 perdeu, mas foi a melhor decisão. Contudo, para decisões menores, né? Por exemplo, se você for discutir, brigar com sua mulher por causa de ciúme, verifique se na hierarquia quem é que está sendo ofendido, tá entendendo? Por exemplo, se um amigo do trabalho da sua mulher dá um presente a ela, ela chega em casa com esse presente e você estranha e fala, pô, quem foi que te deu esse presente aí? Ah, foi um colega meu do trabalho, tem muitos anos de amizade, ele é só meu amigo, muito respeitoso, muito educado, a gente tem uma amizade já de alguns anos, entendeu? E você não precisa ficar preocupado não. O homem, na sua cabeça, vai dizer, esqueça isso de não ficar preocupado, irmão. Todo homem, quando ele quer pegar uma mulher, ele vai ser respeitoso e educado. Então o homem sabe do que os outros homens são capazes. Já o marido, ele pode ser mais político, né? Ele pode falar, beleza, é a primeira vez que acontece, eu confio em você, lhe dou voto de confiança. E agora sim, eu vou falar que eu não gostei muito, você vai dar sua opinião como marido. E como pai, dependendo do presente, né? Por exemplo, se sua mulher chega em casa com um relógio, um colar, um brinco, e seu filho de 10 anos fala, meu pai, minha mãe ganhou um presente aí, ganhou um brinco, um colar, para ficar mais bonita do amigo dela, do trabalho. Você como pai tem que dar uma resposta entendendo que seu filho vai aprender com aquilo.
Então, se você for violento, for mal educado, entendeu? Seu filho vai aprender a ser violento e mal educado. Se você for político, seu filho vai aprender a ser político. Se você for... Qualquer coisa que você fazer como pai na frente do seu filho em relação a essa situação, seu filho vai aprender. Então, o cara que é pai, ele vai ter papel importante nessa situação, porque ele está forjando o caráter do filho dele, tá entendendo? Do filho e da filha dele. Já o marido, ele tem que ser político porque ele está ali como esposo e não como dono, né? E já o homem, que é o mais orgulhoso dos três, é o que está no topo da cadeia, esse sim vai praticamente usar aquilo que você tem de mais fraco, que são seus sentimentos, suas emoções, para poder tomar a decisão correta. Vai funcionar novamente a regra de 3, ou, salvo engano, você pode deixar que o homem nesse momento tome as rédeas e fale, entendeu? Porque ele vai ter razão emocional. É uma coisa que as mulheres entendem muito bem. Razão emocional. Tá entendendo? O que acontece? Se você chegar nessa mesma situação e falar, mulher, qualquer homem, quando quer pegar uma mulher, ele é educado, ele é respeitoso, ele dá presente. Não é porque seu amigo é de 1000 anos que ele não quer lhe comer. Eu tô lhe falando aqui como homem, não como marido, nem como pai. Aí ela, realmente existe uma pontinha de certeza, como é que fala? De verdade no que ele tá falando. Eu devo me preocupar? Não. E se ela não se preocupar, você fala, ó, eu já lhe disse como homem, agora eu vou lhe falar como marido. Me respeite, entendeu? Você não ia gostar que eu chegasse em casa com presente de uma amiga. Então assim, me respeite. Se isso aí, eu sei que ele não fez por mal e que você também não recebeu presente por mal, mas eu me senti ofendido. Então eu vou precisar que você tome uma ação para que o seu marido não se sinta ofendido. Observe que a hierarquia, os três precisam ser respeitados, né? Mas sempre vai haver uma regra de 3 para você conseguir decidir alguma coisa, ou o rei de todos, no caso da sua cabeça aí, que é o homem, ele vai decidir, martelar, bater o martelo e falar assim, ó, a decisão é essa. Vai estar certo? Eu digo que 50% não, 50% sim. Porém, não é algo ruim, entendeu? O homem precisa ser homem, porque no exército mesmo tem um ditado, né? Eu aprendi no exército que lá eles falavam assim, por debaixo da farda tem um homem. Então até as forças militares entendem que antes de ser militar, um homem fardado com a arma, você é um homem que não pode ser desrespeitado, que tem direitos, que tem deveres, tá entendendo? Então assim, o homem, ele é rei nesses 3 aí da sua cabeça. O marido é o cara mais político, porque ele precisa manter o casamento, a função dele é essa. E o pai é o cara que tem uma das maiores responsabilidades, né? Dentro de um reino é como se fosse o rei, o príncipe e o general. Tá entendendo? Então, cada um tem sua função, mas sem os 3 o reino não existe. Você vai precisar, na minha visão, né, na minha humilde opinião, você vai precisar encontrar a melhor forma para você lidar com esses caras. Existe também essas 3 mulheres na cabeça da mulher, né? Existe a mulher, existe a esposa e existe a mãe. Quando você ouvir alguma coisa, e agora eu vou dizer algo muito interessante. Os homens, isso aqui todo mundo já sabe, os homens são visuais, as mulheres são auditivas. Um cara que é visual, ele se comunica fazendo, ele precisa ser visto. Alguém que é auditivo, ele se comunica falando, ela precisa ser ouvida. Logo, quais são as armas que a sua mulher vai ter para poder se comunicar com você, se ela quiser vencer uma discussão, se ela quiser te explicar algo que você não está entendendo, se ela quiser demonstrar, se ela quiser fazer você entender, ela vai sempre usar palavras. Então, pese uma coisa muito importante, muito importante. Quando a sua mulher jogar na sua cara qualquer coisa, numa briga, entenda que isso que ela está fazendo é porque ela é mulher, não porque ela é esposa e nem porque ela é mãe. É a parte mais primitiva dela falando naquele momento. Tá entendendo? Se você tiver filha, irmã, mãe, vizinha, sogra, qualquer mulher que estiver no seu currículo social, ela vai fazer a mesma coisa. Não é a sua mulher que joga as coisas na sua cara. Qualquer mulher ia jogar as coisas na sua cara.
Tá entendendo a diferença? Quando você entende isso, que existe a mulher, que existe a esposa e que existe a mãe, cada uma delas age separadamente. Na cabeça do homem, os três são um reino. Na cabeça da mulher, as três são três reinos. Tá entendendo? Então, cada uma toma conta em algum momento da mulher e ela vive. Tá entendendo? Diferentemente da gente, né? Mas isso não impede, não tira dela a beleza, não tira dela a excelência. Só que o cara tem que ter cabeça fria para entender isso, que a mulher vai falar, vai jogar na cara, vai discutir. Recentemente, um colega meu, ele terminou um namoro que ele tinha com uma garota aqui da cidade, e eu disse a ele, cara, depois que você terminar, com certeza absoluta, ela vai falar mal de você para outras pessoas. Não ligue, porque essa é a forma dela se comunicar com o mundo. Quando o homem termina, ele fica na bad, ele fica triste, fica sentado, acuado para as pessoas verem. O homem é um ser visual, mas a mulher é auditiva. O que ela faz quando ela termina? Ela fala. Tá entendendo? O homem, quando tem um problema, ele para. É um ato físico. A mulher, quando tem um problema, ela fala. Tá entendendo? Então, ela resolve as coisas, consegue as coisas falando. E o homem resolve e consegue as coisas fazendo. Se você entender esse ponto, vou dizer uma coisa para você, sua vida vai melhorar bastante. Você vai começar a ter uma noção mais clara do que está acontecendo dentro do seu relacionamento. Me siga para mais dicas matrimoniais. Esse foi o vídeo, valeu, tamo junto. Curta os meus vídeos, galera, tá deixando de curtir, curta os meus vídeos, compartilhe meus vídeos, tome isso como uma regra para sua vida. Valeu, tamo junto, é nóis.